Nós vamos falar agora do artigo científico. Teremos algumas aulas apenas para falar um pouco sobre o que é o artigo científico, qual a sua estrutura, mostrar as suas formatações específicas e também mostrar no editor de texto o que deve conter dentro de cada uma das etapas de um artigo científico. O que é um artigo científico? Um artigo científico é uma produção científica que consiste na publicação de resultados de pesquisa em um texto conciso e objetivo. Porém, esse texto ele é completo do ponto de vista científico. Então, ele é um texto que consiste na publicação de resultados de pesquisa. Ou seja, é um texto que atende a todas as normas e rigor da ciência. Essa publicação ela atende a normas e a critérios e por isso a descoberta científica está sendo publicada. Onde são publicados os artigos científicos? Eles são publicados em revistas científicas, que também chamamos de periódicos. O processo de publicação de um artigo científico não é o artigo estar pronto, ele é publicado, ou não é passar por uma banca examinadora como normalmente se faz quando para um trabalho de conclusão. Um artigo, para que ele seja publicado em uma revista, ele passa por avaliação dos pares. Quer dizer que outros cientistas, outros pesquisadores e especialistas irão avaliar o artigo e elaborar um parecer circunstanciado. Então, é um parecer que vai apontar a viabilidade ou não da publicação e vai mostrar onde estão as falhas e onde estão as virtudes daquele texto que está sendo submetido, e ao final, a revista que vai definir pela aprovação ou não, levando em conta os pareceres. Essas são revistas científicas. Entretanto, muitas vezes acontece uma leve confusão, principalmente de quem está no começo, acreditando que toda revista que versa sobre ciência, que fala sobre temas científicos, são científicas. Mas não. Nós vimos lá no módulo 2 como identificamos a diferença das revistas de magazine, as revistas de banca de jornal, e as revistas científicas propriamente ditas. Por isso, não podemos confundir, não se deve confundir revistas científicas com revistas de magazine, mesmo que elas tratem de temas científicos. Então, nós temos muitas revistas que tratam de temas científicos, como, por exemplo, a revista Galileu, a revista Super Interessante, a revista National Geographic. Temos revistas em todas as áreas, História Viva, Filosofia e Vida, Nova Educação, enfim, temos uma série de revistas de banca de jornal. Essas revistas são boas fontes de consulta? Sim, são boas fontes de consulta. Geralmente tem articulistas, especialistas, e são os mesmos especialistas que publicam nas revistas científicas. Entretanto, aqueles artigos, aquelas matérias, não são resultado de pesquisa no sentido de ser um texto metodologicamente planejado, executado e publicado com este objetivo de produzir conhecimento novo. São revistas de divulgação de temas científicos e não revistas científicas propriamente ditas. Então, quando a gente vai publicar os nossos textos em revistas científicas, temos que ter em mente que não são revistas de magazine com temas científicos. Não é desse tipo aqui.
nós estamos falando deste outro modelo, que são aquelas revistas que nós chamamos de periódicos científicos. Bem, já entendemos o que é, então, um artigo científico. É uma produção científica que consiste na publicação de resultados de pesquisa em um texto conciso e objetivo. É um texto que atende a todas as normas e o rigor da ciência. Quais são os tipos de artigo que nós encontramos e que a ABNT normatiza? A ABNT conceitua os artigos como sendo artigos originais e artigos de revisão. A ABNT chama de artigos originais aquelas que produzem um conhecimento novo, ou seja, aquela pesquisa que gerou um resultado e esse resultado nós tomamos como uma descoberta científica. Mas há um outro tipo de artigo científico muito importante também. O artigo de revisão, nós chamamos também ele de revisão de literatura ou estado da arte. Quando falamos de revisão de literatura, é tomar um determinado tema e ver o que a literatura científica naquela área, sobre aquele tema, está publicando, está encontrando de conhecimento novo e fazer um balanço, uma síntese dos consensos e dissensos das descobertas científicas. Então, esse é o artigo de revisão. Então, quando eu vou planejar a minha pesquisa, fazer o meu projeto de pesquisa, tendo em vista lá na frente a publicação de um artigo científico, eu sei então, eu já devo saber de antemão se essa minha pesquisa ela se propõe ser uma pesquisa original, ou seja, um artigo original, ou se ele pretende ser um artigo de revisão de literatura. Bem, é isso que nós temos a tratar do ponto de vista do conceito de artigo científico. No próximo vídeo, a gente vai verificar a estrutura de um artigo científico e ver todas as suas partes, o que deve conter em cada uma dessas partes.